Nos últimos meses, a atenção internacional voltou-se para a Europa Oriental, com relatos que indicam uma possível intensificação da presença militar britânica na Ucrânia. Informações provenientes de fontes ligadas ao governo do Reino Unido sugerem que tropas, anteriormente limitadas a operações de treinamento e apoio logístico, podem em breve assumir um papel mais ativo no território ucraniano. Essa mudança de postura ocorre em meio a um conflito que se estende desde 2014, quando a anexação da Crimeia pela Rússia desencadeou uma série de eventos que remodelaram a segurança no continente. A movimentação ocorre em um momento delicado, quando a Ucrânia, com apoio da OTAN, tenta conter o avanço das tropas russas no leste do país, especialmente nas regiões de Donetsk e Lugansk. Fontes próximas ao Ministério da Defesa britânico indicam que a nova estratégia busca reforçar posições defensivas, especialmente em áreas vulneráveis a ataques de artilharia. Esse possível envio de tropas representa uma mudança significativa na abordagem adotada pelo Reino Unido desde o início do conflito, quando o apoio militar se limitava a equipamento, treinamento e assistência técnica. Historicamente, o envolvimento direto de países europeus em conflitos no leste europeu foi sempre tratado com extrema cautela. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa Ocidental tem buscado evitar confrontos diretos que pudessem escalar para disputas entre potências nucleares. No entanto, o prolongamento das hostilidades na Ucrânia, aliado à persistente ameaça de novas ofensivas russas, tem levado países como o Reino Unido, a Polônia e os Estados Bálticos a reconsiderarem sua postura. A decisão britânica, se confirmada, poderá impactar não apenas o desenrolar das operações militares no terreno, mas também o equilíbrio diplomático entre as principais potências. Observadores políticos avaliam que essa ação pode ser interpretada por Moscou como um agravamento da intervenção ocidental no conflito. Em resposta, autoridades russas já declararam que qualquer presença estrangeira direta será vista como um ato hostil, passível de retaliação. Imagens de satélite recentes, divulgadas por institutos de análise militar independentes, mostram movimentações de equipamentos pesados e o deslocamento de unidades britânicas para bases na Polônia, o que reforça as especulações sobre uma iminente mobilização para o território ucraniano. Essas movimentações coincidem com declarações recentes de líderes do Gzet, que reafirmaram seu compromisso em apoiar Kiev pelo tempo que for necessário. Essa possível intervenção militar suscita uma série de questionamentos sobre as implicações estratégicas e geopolíticas a longo prazo. O envio de tropas britânicas, caso confirmado, não apenas intensificaria o conflito em andamento, mas também poderia desencadear uma reação em cadeia, levando outras nações europeias a reavaliar suas posições atuais. Países historicamente alinhados ao bloco ocidental, como França e Alemanha, têm demonstrado uma abordagem mais moderada, buscando soluções diplomáticas e evitando o envolvimento direto. No entanto, diante da perspectiva de uma maior presença britânica, essas potências se veem diante do dilema de manter a neutralidade ou reforçar seu apoio à Ucrânia. A preocupação com uma escalada do conflito não é infundada. Analistas militares destacam que a entrada de tropas estrangeiras poderia transformar o embate, atualmente limitado ao território ucraniano, em um conflito de proporções mais amplas, com o risco de atrair a atenção de países não europeus. O apoio declarado dos Estados Unidos, por meio de assistência financeira e militar, já serviu de alerta para Moscou, que reiteradamente acusa o Ocidente de prolongar a guerra. Além disso, o reforço militar britânico poderia ser interpretado pelo Kremlin como uma violação tácita das linhas vermelhas estabelecidas, aumentando as tensões em áreas estratégicas, como o Mar Negro e a fronteira com a Bielorrússia. Enquanto os desdobramentos políticos ocorrem nos bastidores das chancelarias europeias, o impacto direto recai sobre as cidades próximas à linha de frente. Em Kramatorsk e Sloviansk, duas das localidades mais afetadas pelos bombardeios recentes, a população vive entre a esperança e o receio. De um lado, há uma expectativa palpável de que a presença de tropas internacionais resulte em maior segurança e proteção contra os ataques diários de mísseis e drones. A chegada de novos equipamentos de defesa aérea, como sistemas de
interceptação Patriot fornecidos pelos Estados Unidos reforça essa crença. Por outro lado, o medo da escalada do conflito permanece vivo no cotidiano dos moradores. Relatos vindos dessas regiões descrevem noites interrompidas pelo som das sirenes, filas para coleta de alimentos e incertezas sobre o futuro. A possível chegada de soldados estrangeiros, embora vista por alguns como uma medida necessária, também levanta o temor de que o território se torne palco de batalhas ainda mais intensas. O histórico de conflitos urbanos na Ucrânia, como ocorreu em Severodonetsk e Mariupol, serve de lembrança amarga do que uma escalada militar pode representar. Além dos impactos imediatos, essa movimentação tem implicações significativas no cenário diplomático global. O Reino Unido, ao sinalizar sua disposição de intensificar o apoio à Ucrânia, busca reafirmar seu papel de liderança no contexto europeu, especialmente após o Brexit. Essa iniciativa, entretanto, contrasta com a posição mais cautelosa de algumas nações do bloco, que temem que um envolvimento direto possa comprometer acordos comerciais e de segurança estabelecidos ao longo das últimas décadas. No campo geopolítico, a Rússia já deixou claro que considera a presença de tropas estrangeiras em solo ucraniano um agravante inaceitável. O porta-voz do Kremlin, em declarações recentes, advertiu que tal medida seria interpretada como uma escalada direta, com consequências imprevisíveis para a segurança europeia. Diante dessas ameaças, países vizinhos à Ucrânia, como a Polônia e os estados bálticos, têm intensificado suas próprias defesas, temendo um possível desdobramento que ultrapasse as fronteiras atuais do conflito. Enquanto isso, organizações internacionais, como a ONU e a OSCE, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, tentam manter canais abertos de diálogo para evitar uma escalada descontrolada. Reuniões recentes entre representantes de Londres, Kiev e Washington indicam uma preocupação crescente com os impactos humanitários dessa possível intervenção. Dados divulgados pela Cruz Vermelha Internacional apontam que milhões de civis permanecem em situação de vulnerabilidade, especialmente nas regiões orientais, onde o fornecimento de eletricidade e água foi severamente afetado pelos bombardeios. À medida que os desdobramentos se desenrolam, a sensação predominante é de incerteza. A decisão de Londres de avançar com o envio de tropas não se limita ao campo tático, mas representa um movimento com potencial para reconfigurar as relações entre o Ocidente e a Rússia. O temor de que o conflito, inicialmente localizado no território ucraniano, possa se expandir para outras regiões da Europa é compartilhado por analistas e líderes políticos, que observam com atenção cada passo dado nesse delicado tabuleiro internacional. No campo da informação, o cenário permanece instável e permeado por incertezas. A guerra narrativa entre os lados envolvidos intensificou-se significativamente nos últimos anos, criando um ambiente de desconfiança mútua que ultrapassa as fronteiras da Ucrânia. Desde o início do conflito em 2014, com a anexação da Crimeia pela Rússia, as campanhas de desinformação tornaram-se ferramentas estratégicas não apenas para justificar ações militares, mas também para moldar a opinião pública, tanto interna quanto internacionalmente. Plataformas digitais como Facebook, Telegram e Twitter se transformaram em arenas virtuais onde relatos oficiais, especulações e informações manipuladas disputam a atenção de milhões de usuários. Relatórios oficiais divulgados pelos governos envolvidos frequentemente são questionados por organizações independentes de monitoramento. Instituições como o Bellingcat e o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, têm se dedicado a verificar a autenticidade de imagens, vídeos e declarações que circulam nas redes. Contudo, mesmo essas análises, baseadas em geolocalização e cruzamento de dados, muitas vezes são desacreditadas por narrativas opostas, alimentando ainda mais a confusão informativa. Analistas especializados apontam que a possível introdução de tropas britânicas no conflito poderá ser explorada como um argumento estratégico na disputa discursiva. Moscou, por exemplo, tem historicamente acusado o Ocidente de usar o território ucraniano como uma plataforma para enfraquecer a segurança russa. A presença de soldados britânicos, caso confirmada, poderia fornecer novos elementos para reforçar essa narrativa, tanto para o público doméstico quanto para aliados internacionais. Paralelamente, no Ocidente, o discurso tende a enfatizar a necessidade de apoio contínuo a Kiev, destacando o envio de tropas como uma medida de solidariedade e compromisso com a estabilidade europeia.